Essa aula é continuação daquela aula que a gente trabalhou o absolutismo e introduziu o iluminismo. É importante, meninos e meninas, e o Pro vai falar isso de novo, toda vez que você pensar no iluminismo, certo? Nessa escola de pensamento, nesse movimento de mentalidades, toda vez que você pensar no iluminismo, nas atividades que a gente fizer, nos vestibulares que você trabalhar, você tem que pensar que o iluminismo é uma resposta ao absolutismo. E aí, crianças, fica muito fácil, porque eu tenho certeza, e eu te ensinei, que você sabe tranquilamente o que é o absolutismo, o que é aquele poder descomunal. Você sabe isso, você manja disso, tá? Agora, se o Pro traz, perdão, se o Pro traz um conteúdo novo e fala que esse conteúdo é a resposta àquele absolutismo, você sabe que tudo aquilo que o absolutismo propôs, o iluminismo faz o contrário. Tudo bem? Tá? Então, a gente viu no videozinho, que até que ficou grande da última aula, mas a gente viu a introdução do pensamento iluminista, e agora, o que o Pro vai trazer? O Pro vai trazer os 7 pensadores que ele melhor aprendeu, assim, que ele guardou na cabeça. Eu não vou dizer que são os mais importantes, para os outros não ficarem chateados, mas na boa, são os mais importantes, tá? São os mais famosos, talvez, tá? São pensadores iluministas que essas setinhas que o Pro produziu, promoveu para você, são setinhas que deixam bem clara, né, quem é o inimigo do iluminista. O inimigo do iluminista é o absolutismo. O inimigo do iluminista é o nobre, é o rei. O inimigo do iluminista é a Igreja Católica, tá? Então, se você já teve curiosidade de dar uma lida por cima aí nas setinhas que o Pro fez, que quando você for fazer no caderno, você vai fazer cada pensador de uma cor, bonitinho. O Pro fez uma cor só aqui, porque ele só tinha a caneta azul dele, velha, aquela que você conhece, tá? Mas você no caderno vai fazer bonitinho. Então vamos lá, crianças. Aí vai ficar mais fácil ainda você entender o que é o iluminismo, porque o que esses caras vão falar, esses 7 caras vão falar, é o que estava na aula de introdução. Então, olha que louco. A gente está tendo uma aula de conteúdo novo, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma aula de revisão. Isso é muito bacana. E aí, só um detalhe: você lembra que quando o Pro te ensinou absolutismo, o Pro te ensinou outros 3 pensadores, lembra disso? Teve o Bossuet, com aquela história de que o rei é divino. Teve o Thomas Hobbes dizendo que o Deus, que rei, perdão, não poderia ser contestado, tá? E a gente roubou a imagem da capa do livro dele. E teve o Maquiavel, que alguns alunos falaram Maquiavel, lembra disso? E o Maquiavel, entre outras coisas, disse que o ser humano era mau. Por que o Pro está falando do Maquiavel agora? Então vamos lá, todo mundo nessa viagenzinha, e você viu que o Pro quebrou seu galho, né? A gente fez um resumo, bem resumidão. Óbvio que quando você for para o ensino médio, em filosofia, você vai estudar esses caras com mais profundidade. Se você for para faculdades de humanas, você vai ler livros desses caras. O Pro aqui fez um resumão mesmo, tá? Ok? Só para você perceber o que esses caras pensam. Bom, o primeiro iluminista que a gente tem notícia, e é o primeiro mesmo, ele é do século XVII. Todos os outros 6 que vocês estão vendo aí são do século XVIII. Provavelmente tomaram cerveja no mesmo boteco, jogaram videogame, eram contemporâneos, viveram a mesma época. O primeiro, não. O primeiro é o René Descartes, que está escrito aí, né? O jeito de escrever o nome dele é Descartes. Só que você não fala Descartes, porque você é chique, você fala Descartes, certo? O René Descartes é o primeiro que vai contestar a mentalidade absolutista. E aí o Descartes, ele tem tanto é que o Descartes, por ser o primeiro, ele é considerado o pai do iluminismo, tá? É o cara que vai moldar essa escola de pensamento. Um detalhe que eu tinha esquecido. Se lá no absolutismo
é o pensamento da nobreza, aqui no iluminismo, esses 7 caras que você está vendo na setinha aí são burgueses, tá? Assim como você é, assim como o seu pro é, tá? Todos são burgueses e vão prestigiar, privilegiar, lutar pela sua classe, que é a burguesia, tá? Você já viu em outros vídeos, e você vai ver com mais profundidade no futuro, que o povo já teve as mentalidades lá também, né? O socialismo, o anarquismo, tá bom? Agora, voltando ao Descartes. O Descartes é o primeiro que vai botar na equação a ideia da razão, que o indivíduo, ele para pensar as coisas, ele tem que pensar. E aí, o indivíduo, ele se vê como indivíduo a partir da noção de que ele pensa. E olha que frase bonita, e que com certeza você já ouviu em algum momento da sua vida. A frase é: penso, logo existo. Eu acho que faltou uma vírgula aí também, tá? Penso, logo existo. Então, se eu, ser humano, usufruo da razão, se eu tenho o ato de pensar, se eu penso, eu sou um ser humano, tá? E aí, eu, por ser humano, eu, por ser racional, eu vou radicalmente lutar contra o misticismo, tá? Contra aquelas ideias que você tinha no absolutismo. No absolutismo, tinha rei que acreditava cegamente que podia curar as pessoas com toque de mão. Isso não é racional. Então, o Descartes é o primeiro que vai levantar essa bola e dizer: opa, eu penso. E se eu penso, eu quero chegar a algum lugar. Se eu penso, eu posso discutir as coisas que estão lá. Tudo bem? Tá? Então, o Descartes é o primeiro, e o Descartes ele cunhou essa frase muito legal: penso, logo existo. Aqui, quem está abaixo dele é um carinha que você, que está no 8º ano, você já viu isso no 6º ano, no 7º ano, com o Pro de Ciências, que é o nosso famosão Isaac Newton, tá? O Isaac Newton, ele é um iluminista. E o Isaac Newton, você sabe, né, melhor do que eu, fez um monte de coisas, escreveu um monte de coisas, mas o Isaac Newton é um dos cientistas que deixou bem claro que as leis da natureza estão aí e elas são imutáveis, né? Elas existem e elas não podem ser mudadas. Então, vou te dar um exemplo de leis da natureza. Se a gente tivesse em sala de aula agora, o professor estaria de pé, você estaria olhando para mim, e eu estaria com um giz na mão. Tá vendo? Visualiza essa cena. E aí, quando o Pro estivesse falando do Isaac Newton, ele ia perguntar para você: 8º ano, o que vai acontecer com esse giz quando o professor soltá-lo? Aí todo mundo vai responder: ele vai cair. Concordamos com isso? Bom, essa queda do giz não é bruxaria do Pro. O professor não previu o futuro falando: eu vou soltar esse giz e ele vai cair. Não, gente, isso aí é física. Isso aí é a lei da gravidade. Isso é uma lei natural. Você não está vendo agora, mas o que o Pro está fazendo nessa sala? Você está vendo a setinha, mas o Pro deu um pulinho ridículo, tá? O Pro, ao pular, o que com certeza vai acontecer? O Pro vai sair flutuando? O Pro vai sair voando? Não, o Pro vai voltar para a Terra, certo? Porque a gravidade da Terra está puxando o Pro para o solo. Outra lei natural, a lei da vida, o ciclo da vida. O que aconteceu? O Pro nasceu, o Pro viveu, o Pro morreu. É assim, isso é uma lei natural, tá? O Pro, apesar de ter 900 e tantos anos, um dia vai morrer. Essa é uma lei natural. E essas leis da natureza, segundo Newton e outros, elas são leis imutáveis, elas não mudam. E elas são leis que você atribui à razão. Quando o Pro largou o giz, não foi bruxaria. Seria bruxaria, olha que legal. Um dia eu faço esse efeito especial em sala de aula. Seria bruxaria se o Pro soltasse o giz e ele flutuasse. Você já pensou que maluco isso na sala de aula? Ia ser bem doido, tá? Mas não, o giz caiu,
certo? Não tem o que discutir, o giz está no chão, tá? O Newton é um iluminista, como é o iluminista ali em cima, o John Locke. O John Locke, cara, dá para você passar a vida estudando o John Locke, tá? Todos esses iluministas, você tem momentos de leitura dos textos deles, que é uma leitura mais tranquila, mas tem momentos que a leitura ela é mais complexa também, não é tão simples assim, tá? Mas você encara, eu acho que você consegue encarar a leitura de alguns, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O John Locke, resumindo, e olha que o Pro agora fez um baita resumo, tá, da carreira do John Locke, para você não se atrapalhar. O John Locke ele vai trazer, de uma forma racional, a ideia do contrato social, a ideia de que deve haver um documento entre duas partes. Você lembra lá no feudalismo, no 7º ano? Como é que se fazia a homenagem? Como é que se fechava aquele contrato? Com um beijo na boca, né? Era um negócio no fio do bigode, era um negócio de honra. Agora, nessa idade moderna, você tem a razão. E a razão, ela diz que se eu vender um negócio para o Lucas, eu e o Lucas, a gente não vai fazer no fio do bigode. A gente vai ter um contrato. Um contrato que eu estou cedendo o negócio e o Lucas está comprando esse negócio, tá? Agora, enquanto ao pensamento do Locke do contrato social, esse pensamento ele evoluiu. E aí ele chegou a uma coisa que você está estudando em filosofia, que é a ideia da constituição de um país, tá? É a ideia que você tem da Constituição como um documento que vai trabalhar. A Constituição, pessoas, é um contrato, tudo bem? A Constituição, ela é um contrato. E um contrato entre quem? É um contrato entre os cidadãos e aquele que governa. E nesse contrato entre os cidadãos e aquele que governa, você tem nesse contrato direitos e deveres de todo mundo, inclusive do presidente. E se a monarquia, se você tiver um rei e a monarquia for constitucional, que é o que acontece na Inglaterra, o rei também tem direitos e deveres, tá? Então, o Pro deu uma resumida aí no John Locke, mas o John Locke ele vai estruturar aquela ideia da Constituição que você tem hoje. Tá? Agora, no cantão direito, você vai ver dois tios franceses extremamente radicais e nervosinhos, hein? Tá? E você está vendo aí que o Pro colocou aspas deles, porque não é o Pro que está falando isso, não. Foram eles. E aí, é muito legal com o Diderot, se escreve Diderot, mas se fala Diderot, e com o Voltaire, né? O Voltaire não é um filósofo português, né, que fala Voltaire, né? Não é o Voltaire, é o Voltaire, tá? Agora, com essas duas frases desses dois meninos, você tem bem claro, bem evidente quem é o rival do iluminismo. O rival na verdade, os rivais do iluminismo, com essas duas frases, estão bem evidentes. O rival é o rei, o rival é a Igreja Católica. Olha o Diderot e o Voltaire como estavam nervosinhas. Diderot, o mundo só será melhor quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Tá, tem variações dessa frase, mas em linhas gerais, o Diderot deixou bem claro que o mundo, né, o mundo moderno, a idade moderna, né, esse período que eles estão vivendo, só será mais bacana quando não houver mais a figura da nobreza e quando não houver mais a figura da igreja. Tá? E aí é importante o negócio. Hoje você fala mal de alguém escondido no Facebook, né? Você bota um robô lá, você inventa um fake e vai falar mal de alguém. Você imagina aí na época que o Diderot falou isso escondidinho, né? Não, o Diderot publicou essas críticas, tá? O Diderot, os iluministas, não tiveram medo de cara feia, não. Essas críticas, como essa é uma crítica muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Tá? Ele está dizendo que o mundo só será bacana se não tiver rei, se não tiver padre, se não tiver igreja, se não tiver nobreza. É quase
o Pro exagerando, uma declaração de guerra contra a nobreza, tá? Só que essa frase não ficou escondida, tá? Não foi escondida num perfil fake, não. O Diderot botou a cara para bater e deixou bem claro quem eram os rivais. A mesma coisa fez o Voltaire, tá? Olha o que o Voltaire falou sobre a igreja da época. O Voltaire. A igreja está repleta de parasitas e hipócritas. Criança, o que é um parasita? Parasita é aquele bichinho que está lá em você e que não te dá nada. Ele só tira, né? Então, você pega lá sei lá, ai, gente, me faltou o nome de um bichinho aí. Qualquer bichinho aí que ele está na sua pele, então ele está sugando, né? O sanguessuga está lá sugando o seu sangue. Isso, a pulga, muito obrigado. Está lá sugando o seu sangue e ele não está te dando nada. Ele está tirando. Qual é o nome disso? Um parasita, né? Tem histórias de amor, né? Que está lá uma parte da relação está dando tudo o que puder, todo o amor do mundo, e o outro só está sugando, né? Então, esse cara, essa moça estão sendo parasitas. Só que o Voltaire, só chamar de parasita, se alguém te chamar de parasita, isso não é um elogio, viu? Isso é uma crítica. Está falando que você está sugando, sugando, sugando e não está dando nada em torno, tá? Em troca. Agora, nesse cenário de parasitas e afins, o Voltaire foi mais longe. O Voltaire falou que todo mundo na igreja era hipócrita. Eu acho que você já ouviu esse termo. Um hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz outra. Então, eu sou o pai do Lucas, tá? Eu encho a cara, tá? E eu sou o pai do Lucas. Eu sou mó bêbado, bebo todos. Aí o Lucas aparece bêbado em casa. E aí eu, como pai do Lucas, faço o quê? Dou uma surra no Lucas. Porque o Lucas chegou bêbado em casa. Poxa, mas eu chego bêbado. Então eu estou sendo um pai hipócrita, né? Eu fumo 3 maços de cigarro por dia. Aí o Lucas aparece, eu vejo o Lucas fumando. Aí eu dou uns tapas no Lucas, porque o Lucas está fumando. Só que aí eu estou sendo um pai hipócrita, tá? Porque eu estou fazendo uma coisa e falando outra. Então, crianças, usar esses dois adjetivos numa mesma frase, eu não estou elogiando a pessoa, não estou elogiando a instituição. A igreja, ela está repleta de parasitas e hipócritas, segundo Voltaire. Então, com Diderot e com Voltaire, a gente fica bem claro, né, aquilo que o Pro deixou na introdução no outro vídeo, que os iluministas estão contrários, os iluministas declararam guerra à nobreza e à Igreja Católica. Tudo bem? Pro, mas você concorda com esses dois caras? Gente, eu acho qualquer exagero, qualquer radicalismo não é legal, tá? Se você é católico, você sabe muito bem que tem gente muito boa na Igreja Católica, tá? Tem gente que trabalha nesses momentos aqui, em qualquer igreja, né? Nem, na verdade, em qualquer lugar. Em qualquer lugar você tem gente muito boa e, infelizmente, você tem gente muito ruim. Eu não concordo com esses radicalismos aqui, tá? Mas é o recado da época que o Diderot e o Voltaire estão dando, tá? Agora, particularmente, eu gosto desse bonitão aqui. Tá vendo aqui? Se eu pedisse para você ler o nome dele, você ia ler o nome dele assim, Montesquieu, tá? Mas não é Montesquieu. O nome do bonitão aqui é Montesquieu. Ele é um francês, que está na moda no mundo republicano de hoje. O mundo republicano, que no Brasil, por exemplo, ele é tão criticado, mas ainda bem que tem isso. É o Montesquieu que vai pensar em dividir. Lembra aquele poder total que o rei tinha no absolutismo? Todo poder concentrado nas mãos de um só. Lembra disso? O Montesquieu vai pegar esse poder e vai dividir em 3 cabeças. Olha que legal isso. E essa marca dos 3 poderes é a marca do mundo republicano. O mundo republicano, amém, é assim hoje, com 3 poderes, porque quando você tem 3 poderes, você evita que um maluco no executivo faça o que bem entender.
você evita que um presidente louco faça bobagens, tá? Porque você tem outros poderes que vão podá-lo, que vão proibi-lo de fazer outras coisas. É aquela máxima que a nossa avó ensinou para gente: 3 cabeças pensam melhor que uma, tá? Isso é Montesquieu, tá? Então, duvidem de presidentes que defendem fechar o Congresso Nacional. Duvidem de presidentes que falam mal do sistema judiciário. Duvidem, tá? Porque, invariavelmente, esses presidentes, eles querem governar de forma absoluta, né? Eles querem promover golpes. Isso não é republicano, tá? A República, graças a Montesquieu, daqui a pouco a gente aplaude ele, graças à mentalidade, ao pensamento de Montesquieu, você tem essa ideia que é muito salutar de 3 poderes. Então, o Pro vai falar um pouquinho desses 3 poderes. Eu sei que vocês já viram isso em filosofia e em geografia, vocês estão craques disso, mas o Pro vai falar mais um pouquinho para caso você não lembre. O executivo, numa república, é a figura do presidente, tá? É aquele que vai executar. Numa república, o executivo não governa sozinho. Tem países do mundo aí que o presidente quer governar sozinho, mas ele vive numa república. Ele não pode fazer isso. Isso é crime. Ele tem que governar junto com quem? Com o Congresso Nacional, com deputados e senadores. Ah, mas, professor, no Brasil é tudo bandido no Congresso Nacional. Não concordo com você, tá? Tem políticos bons e tem políticos ruins. Por exemplo, botaram um ruim aqui, tá? Mas há, sim, senhor, no Congresso Nacional Brasileiro, por exemplo, políticos muito bons, tá? Que estão aí lutando para que a república, para que a democracia prevaleça. Isso é muito legal, tá? Agora, o que é legislativo, né? O legislativo é quando você faz as leis, é quando você dialoga. Então, para uma república funcionar bonitinho, tanto o executivo quanto o legislativo tem que conversar, tem que falar a mesma língua, se é que você está me entendendo, entendeu? Não dá para ter radicalismo, tanto de um lado quanto de outro, tá? Isso é outra coisa também que você tem que aprender. A gente não pode ser radical, a gente tem que ser ponderado, entender os lados da moeda, ok? Às vezes isso é muito difícil, mas a gente tem que tentar, tá? E, por fim, você tem o judiciário. O judiciário é o juiz, é o sistema de juízes, né, no caso do Brasil, de ministros, que vai fazer o que esse sistema? Fiscalizar os outros 2, para que não tenha um maluco que queira, sei lá, numa época de pandemia, de vírus, que vai que existe isso, né? Eu acho que não existe, mas vai que existe algum maluco no mundo que fale que esse vírus não existe e que todo mundo pode ir para a rua e que se morrer só velho não tem problema. Vai que existe isso, né? É o judiciário que vai fiscalizar essa cambada toda, tá? Então, olha que legal a era que você vive no Brasil, né? A gente está discutindo sem saber o Montesquieu. Muito bacana, né? Eu acho isso muito bacana. Tudo bem? Tá? Então, Montesquieu é o tiozinho dos 3 poderes. E, para finalizar, se eu pedisse para você ler, você ia falar Rousseau, né? Rousseau. Mas não é Rousseau, não. É o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. O Rousseau é um pensador iluminista, o Rousseau é um pensador burguês, mas, diferentemente dos outros pensadores iluministas, o Rousseau trabalhou, cunhou, escreveu, voltou seu trabalho todo para essa classe social. E aí, gente, é minha leitura sobre o Rousseau, tá? É o Pro-Alê falando, tá? De forma, muitas vezes, o Rousseau, de forma até muitas vezes ingênua, tá? Do Rousseau. Eu gosto do Rousseau, tudo bem? Eu gosto de ler o Rousseau. Eu li livros na faculdade de História que teve um autor, e até agora eu não entendo, esse autor que eu li na faculdade odiava o Rousseau. Eu te juro que eu vou ler esse livro novamente para tentar entender por que esse autor odiava tanto o Rousseau, tá? Mas odiava. Eu não odeio.
A Pro Camila, que vocês tiveram aula com ela, de filosofia, ela não gostava do Rousseau também, não. Ela falava mal do Rousseau. Mas depois a gente teve uma conversa, eu acho que a Camila até gosta do Rousseau um pouquinho. O Pro, agora, de filosofia, eu não sei o que ele acha do Rousseau, mas vocês podem perguntar para ele um pouquinho, porque o debate é sempre legal. Eu, Alexandre da Costa, não tenho nada contra o Rousseau, mas tem uma ingenuidade, né? Olha a frase que o Pro pegou do Rousseau aqui. A frase do Rousseau, ela é ingênua, cara. Ele diz que o ser humano é bom, o problema é a sociedade que o corrompe, tá? Então, é aquela coisa que eu vou dizer assim, o Adenilson é um bom menino, é fofo, aí o Adenilson entrou no nosso 8º ano, o que, que aconteceu? O 8º ano transformou o Adenilson num monstro. Gente, não é bem assim, né? Ok? Se o Adenilson é bom, quando ele entrar no 8º ano, o que, que vai acontecer? O Adenilson vai continuar bom. Ele pode se influenciar por um pouquinho? Pode, mas é muito preto no preto, branco no branco. Tá entendendo o que o Pro está falando? A gente tem que ver as minúcias dessas coisas, tá? Mas o Rousseau, ele está ao lado, né, do povo na necessidade de entender o que o povo pensa, tá? Na verdade, mais do que o povo pensa, desculpa, é o que o povo sente. Então, para o Rousseau, a felicidade do povo é importante, tá? E aí, se o povo está feliz, o povo vai trabalhar feliz na fábrica, entendeu? Tá? Agora, o Rousseau vai voltar o trabalho dele para a área da educação, principalmente para a educação da criança. Se eu educar essa criança ela conseguirá se manter boa. Ela, quem sabe, conseguirá mudar a sociedade. Por isso que eu falei que é uma visão um tanto ingênua, tá? Mas isso é a opinião do Pro, tá? O trabalho do Rousseau é tão grande sobre a educação que o Rousseau acabou ganhando um título de pai da pedagogia. Professor, eu não sei o que é pedagogia. Vou te ensinar. Todo professor que quer virar professor na história do mundo, ele tem que fazer uma faculdade, pelo menos. Que faculdade é essa? Faculdade de pedagogia. É nessa faculdade que ele vai aprender a ser professor, tá? Tá, os professores das turmas pequenas, né, do maternal, Fundi 1, Fundi 2, o professor tem que ter pedagogia. No caso de professores como o Pro aqui, que ele dá aula de história, o Pro ele é formado em história, tá? Mas na faculdade de história a gente teve disciplinas de pedagogia, tá? Então, o Rousseau, ele seria o pai dessa pedagogia. E aqui o Pro está dando a indicação do livro mais famoso dele, que é o Emílio, tá? E aí o Rousseau diz que a criança ela tem que ser educada. O Rousseau diz que a criança, que o pai da criança tem que sentar com ela e ler historinhas, tá? E aí vem a grande crítica da Camila, da Pro, em relação ao Rousseau, que na faculdade dela, ela tinha ouvido, eu não ouvi essa história, tá? Eu não sei se é real, eu estou reproduzindo o que a Camila me contou. E a Camila não gostava do Rousseau, porque a Camila dizia que o Rousseau era hipócrita, que o Rousseau dizia que o pai tinha que contar a história para o filho, e o Rousseau tinha abandonado o filho dele, entendeu? Eu não conheço essa história, tá? Eu ouvi outra história, que o Rousseau, de fato, teve uma relação com o pai dele e com o filho de proximidade, tá? Mas é interessante, esse debate é sempre legal, tudo bem? Então, para a gente finalizar, você tem esses 7 pensadores, você está vendo, evidentemente, todos eles são contrários ao absolutismo, isso está óbvio, tá? Mas, desses 7, o Rousseau, ele é o diferentão. O Rousseau, ele é burguês, mas aqui, ó, esses burgueses estão pensando nos outros burgueses. O Rousseau está pensando no povo, na opinião do Pro, de uma forma um tanto ingênua, tudo bem? Mas o Rousseau ele vai ser importante para o desenvolvimento da educação, tá? Se você for fazer faculdade para ser professor, se você for fazer pedagogia, você vai estudar o Rousseau, tá? Por isso que ele é diferente dos outros. E o Rousseau também tem uma coisa que ele tem um rival lá no absolutismo, né? Lembra disso? O Rousseau disse que o homem é bom, que a sociedade o corrompe. Lá no absolutismo, lembra que o Pro falou disso?
Maquiavel, entre outras coisas, dizia que o homem era mau, tá? Ok, crianças? Facinho, né? O prof fez um resumo bem legalzinho, bem bacaninha, tá? Nessas setinhas. Eu espero que você curta direitinho esses caras e consiga colocar no seu caderno da forma mais bonita possível. Ok?